capítulo de número 26. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 26. Eu vou ler alguns versos e os irmãos acompanhem. E deixe a Bíblia aberta para nós conferirmos alguns versículos e extrairmos algumas lições. O título, Isaac vai gerar uma cidade, por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações das terras. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Agora o 12, verso 12, acompanha aí. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac, e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partindo dali cavaram outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Uma história bonita de Isaac, de milagres, de bênção, de prosperidade, de semente. Mas também uma história de dificuldades, de angústias, de tribulação. Então, eu quero falar sobre isso, as nossas dificuldades, as nossas angústias e as nossas tribulações, seja na vida secular, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida financeira. Nós passamos por estas dificuldades, passamos por estas angústias e por estas tribulações. Agora, essas dificuldades, angústias e problemas são ápices da nossa vida, são situações difíceis que todo ser humano enfrenta. É algo que muitas vezes é desfavorável. Às vezes as dificuldades, as tribulações, as angústias parecem desfavoráveis, mas o Senhor Deus fazem elas tornar-se favorável. Todos nós temos dificuldade. Tem alguém aqui na igreja, no recinto, que não passa nenhuma angústia, nenhuma tribulação, nenhuma preocupação, nenhuma perturbação, nem algo desfavorável? Dá um sinalzinho assim: eu, pastor. Todo mundo tem as dificuldades, as angústias. Então, antes de entrar nas lições desse texto, eu quero dizer que quando nós estivermos em dificuldades, angústias e tribulações da vida, a primeira coisa que nós precisamos aprender é
não ficar parado. Não pare. Vocês estão com a Bíblia aberta? Deixa aberta, em Gênesis 26. O versículo 1 diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque. O que ele fez quando tinha fome? Quando a situação era de dificuldade, era desfavorável? Eu vou sair daqui. Tem muita gente que fica parado, paralisado. Chegou a dificuldade, ele não sabe como agir. Né? A segunda coisa, não podemos ser dominados pelas dificuldades, pela angústia e pelas tribulações. Tem pessoas que eles se entregam. A gente foi visitar uma irmã que estava no Santa Helena. E ela estava entregue, literalmente entregue à enfermidade. Não queria comer, irmãos. Melancia. Não queria comer melancia. Frutas. Não queria comer frutas. Aí uma irmã chegou, depois de 3 dias, ela entregue, deu uma chacoalhada nela, falou assim: irmã, levante, não se entrega a essa doença, vai tomar um banho, desperta, ande um pouco, come melancia, come maçã, come alguma coisa, minha mãe. Deu aquela repreendida, parece que jogou uma água fria nela. Ela foi, tomou um banho, voltou, comeu uma melancia. No outro dia, a irmã estava de alta. Nós não podemos se entregar, ser dominado pelo medo, pela angústia, pela tribulação, pelas dificuldades da vida. Não. Tem que bater a poeira. Isaac, não, peraí, deixa eu me movimentar aqui, sair desse lugar de fome. Vou para outro departamento. E a terceira lição, medo e pavor. O terceiro, eu não vou falar sobre isso, eu estou dizendo que a dificuldade e as angústias não pode nos deixar com medo, com pavor, apavorado. Quantas pessoas ficaram apavoradas na época do coronavírus? Não é? Eu lembro de uma irmã que ela chegava do supermercado, ela já vinha embrulhada com aquela roupa de astronauta, já tinha aqui boa, tinha soda, tinha tudo. E tudo que ela comprava no mercado, ela passava no pacote, na panela, no chão, borrifava no ar. Só faltava tomar banho. Apavorada. E com medo. Claro que foi um momento de grandes dificuldades. Muitas dificuldades. Mas deixa eu dizer para vocês. Nesses momentos de dificuldades, de angústia, de portas fechadas, muitos cristãos prosperaram. Depois eu falo sobre isso. A quarta coisa que nós devemos aprender quando estivermos nas dificuldades, nas angústias e nas tribulações, é que com a fé em Jesus Cristo, nós podemos suplantar a dificuldade. Com a fé em Jesus, podemos suplantar a angústia, a tribulação. É só ter fé, acreditar, ir para cima e vencer. E mais uma coisa, é um caminho para oportunidade. Vocês leram o versículo 21:6? Diz assim, ó: e havia fome na terra. Todo mundo estava com fome. Não tinha trigo, não tinha cevada, não tinha o alimento. Mas leia o 12. Leia o 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, a terra da fome. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Porque diante das dificuldades, das angústias, Deus abre um caminho para a oportunidade. E outra coisa, para encerrar, para nós irmos para as lições do texto. A tribulação, a dificuldade, a angústia, ela não é o fim. Ela é um processo. Tem muitas pessoas que passam por dificuldade e angústia, acabou para mim. Acabou não. Então, é um processo. Ela não é o fim. A gente passa por um processo. Nós precisamos passar por alguns processos. E nós vamos ver isso no texto, tá? Então, a primeira lição é, quando nós observamos aqui, no versículo 26:1, que Isaque descobriu que toda a terra que ele estava, os companheiros da esquerda, o da direita, o da frente, o da trás, a terra deles não tinha plantação de trigo, de cevada, de milhos. O gado não tinha grama seca. E a fome assolava a terra. Aí ele disse, espera aí, é hora de me movimentar. É hora de mudança. Às vezes algumas dificuldades vêm para a nossa vida para a gente mudar de atitude.
mudar de opinião, mudar de personalidade boa. As atitudes do passado, às vezes, não servem para este ano, meu irmão. Porque no ano de 2020 eu fiz assim. Observe que o texto diz assim, que havia fome, a mesma fome que houve na época de Abraão. Abraão fez o quê? Se movimentou, foi para o Egito. E se você ler lá atrás, fala que no Egito, o Senhor abençoou Abraão, lá no Egito. E enriqueceu ele. Aí Isaac estava na mesma terra, veio a mesma fome e falou, então eu caminhei para o Egito, igual meu pai foi. Aí Deus falou assim, não, você não vai descer para o Egito não. Mas meu pai foi, minha mãe foi, eles foram, se enriqueceram, deu certo, tinha trigo, tinha água. Não, a situação do teu pai é uma, a situação tua é outra. Teu pai tinha as lições, você tem as suas. Teu pai teve os milagres, as experiências, você terá as suas. Fica nesta terra, peregrina nela, serei contigo, te abençoarei, te darei esta terra e multiplicarei a tua semente. Então, às vezes, a gente tem que mudar as atitudes, porque as atitudes do passado, os pensamentos, as ações do ano passado, de outra hora que enfrentamos os mesmos problemas, mudam. A segunda coisa, a segunda lição do texto, é que as dificuldades, as angústias e tribulações, elas são necessárias. O Senhor Deus não fez o ser humano para viver angustiado, atribulado e em dificuldades. Mas agora, a partir do homem escolheu errar, escolheu o pecado, ele usa essas dificuldades, essas angústias e tribulações para moldar caráter, para dar experiências e para tornar você resistente. Você lembra que o pastor Eurico dizia assim, ele tinha um dizer que dizia assim, a vida do cristão é festa, aliás, é luta. Aí ele luta, aí vem a vitória, aí faz a festa. Quando acabou a festa, vem outra luta. Aí ele faz guerra de novo, luta, vem outra vitória, aí ele faz outra festa. É guerra e festa, guerra e festa. Então as nossas tribulações, assim, você vence uma agora, vem outra. Vence uma, vem outra. E cada vez mais, eu coloquei aqui, a resistência para criar casca grossa. Nas primeiras demandas, quando eu estava como pastor, eu quase morri. A primeira dificuldade que veio para mim resolver, eu quase morri. Uns 3 dias sem dormir. E aí, pastor Roberto, você assume a igreja, a primeira bronca, agora eu estou enrolado. Aí você introjeta aquilo, assume o problema dos outros, sofre pelos outros, quebra a cabeça. Aí vem a segunda, aí vem a terceira, você vai criando casca grossa, você vai aprendendo a lidar, você vai aprendendo a trabalhar o seu emocional, para não carregar o fardo de todo mundo, senão você morre enterrado aqui dentro. Então, as tribulações, elas vêm para a gente aprender a lidar com elas. Sabe o que Paulo diz? Paulo era fantástico. Pensa num camarada que sofreu. Ele disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que é isso? Sei estar. Ele sabe estar. É o preparo emocional. As lutas da vida ensinaram Paulo a se preparar emocionalmente. A fome já não abalava ele. Sabe? Quando chegava a fome aí, o desespero, não tem mais o que comer. Meu Deus do céu, logo que eu casei, não tinha dinheiro, cheguei da Sofer, a mulher estava com a mão na cintura. Acabou o gás! Vocês estão rindo porque não era vocês. Acabou, meu bem? Vamos orar nesse bujão aí. Não tinha um centavo. E agora? Não é? E agora? Emprestar, correr atrás, resolver o problema, porque o gás é necessário.
Agora, a partir dos momentos que você vai vendo, passando por dificuldades e dificuldades, você vai aprendendo a confiar, vai aprendendo o seu preparo emocional. Já não abala mais. Se o gás acaba, ela não bota mais a mão na cintura. Acabou o gás, não. Ela espera a providência. Está preparada emocionalmente. Paulo estava preparado diante da dificuldade. Quando ele disse assim, sem estar abatido, sem estar diante da dificuldade. Ele disse, estou instruído a ter fome ou a ter muita coisa para comer. Se ele tiver a despensa cheia, se não tiver nada, ele está instruído. Isso é o preparo intelectual. Nós aprendemos, nos preparamos intelectualmente a lidar com a situação da nossa vida. Ele diz também em Romanos, capítulo 3 a 5, olha só como é necessário as dificuldades, as angústias e as tribulações. Ele disse em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, dizendo assim, que a tribulação na vida do cristão, ela produz o quê? Paciência. Às vezes nós somos impacientes. Não é isso? Queremos as coisas no nosso tempo. Deus, tu não me ouve, não? Mas as coisas são resolvidas no tempo de Deus. Então, a tribulação, ela produz em nós paciência. A paciência produz o quê? A esperança. Você está paciente, está esperando, então produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no coração. Então, é uma aprendizagem. As dificuldades, as tribulações, a angústia, elas são necessárias para te dar experiência. Irmão, quantas experiências nós já temos? Tem algumas experienciazinhas para contar dos milagres de Deus, da providência de Deus, da provisão, da proteção de Deus. A gente tem alguns milagres. Eu nasci num evangélico, então eu nasci vendo as experiências do meu pai e da minha mãe no campo de batalha. Mas agora a gente está contemplando a dificuldade, a provisão, a experiência com a gente e a igreja do Senhor Jesus. Como que Deus provê? É muito bom. Então, outra coisa, é a segunda lição. A primeira lição é você se movimentar no tempo da dificuldade, da angústia e da tribulação. A segunda é você ter casca grossa. Resistir, aprender a lidar com a situação. E a terceira é a dependência de Deus. Você vê aí no versículo 26 e 2. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E o 6 diz assim habitou Isaac em Gerar. Então quer dizer, ele dependeu de Deus. Quem está na dependência de Deus, todas as coisas você vai estar dependendo de Deus. Irmãos, quem vive na dependência de Deus, ele não se preocupa. Não se preocupa. Quem vive na dependência de Deus, o salmista fala, depois vocês leem o Salmo 27, ele falando como que ele dependia de Deus. O Senhor Deus, ele só quer que você dependa dele. Às vezes, na nossa vida, a gente coloca tudo em primeiro lugar. Vem a tribulação, vem a doença, corre para o médico, corre para o prefeito, corre para o pastor, corre para o vizinho. Aí quando o médico, todo mundo diz, está desenganado. Agora só Deus. Aí o último que a gente vai procurar é Deus. E Deus não fica zangado. Ele poderia dizer, agora que você veio me procurar, porque não tem mais jeito? Não. Ele não fica zangado, porque ele gosta de agir quando não tem mais jeito. Porque nessa dependência dele, agora eu dependo de ti, Deus, para a cura, dependo de ti para o emprego, dependo de ti para sair dessa situação, aí é a hora que ele entra para agir na vida do cristão. O salmista diz isso no Salmo 27, que ele dependia de Deus. Ele dizia assim, olha, os miseráveis dos meus inimigos me cercaram para comer a minha carne. Mas eu dependia do Senhor e Ele me preservou dos meus inimigos. Ele disse assim, um exército, meu irmão, era Saul com a tropa de choque, era o bope, caçando Davi no deserto. Davi quem que era? Um menininho, um jovem. Quem que era a companhia dele? 600 homens, párias da sociedade, desprezado, que era para ser mortos e fugiram, estavam todos escondidos na caverna, e ele se juntou a eles. E Davi com o exército treinado, com lança, com espada, treinado. Vamos caçar, vamos procurar.
E ele disse assim: o exército do meu inimigo me cercou. Ele dentro da caverna, todo o exército cercou. Ele disse assim: mas eu não me temerei o que me possa fazer o homem, porque eu dependo de ti. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aprender a depender de Deus. Você já teve um milagre da parte de Deus? Já teve uma resposta assim de Deus? Já teve? Já pensou algo que só você pensou? Aí Deus usou para alguém e você disse: puxa, a vida é Deus mesmo, porque eu nem proferi, eu só pensei. E agora Deus usando para confirmar ou para negar, né? Já as irmãs são experientes, sabe disso. Os irmãos também. A dependência de Deus, você depender dele, orar para ele te dar instrução, orar para ele te dar o norte, orar para ele te direcionar os passos. Isaac era assim. E ainda o Senhor Deus falou para ele, e falou bonito. Meu irmão, depois a gente fica pensando assim, ó, a gente fica meio, não é inveja, se for inveja é uma inveja santa, não tem inveja santa, né? Tem não. Mas você fica olhando assim, o que Deus falou para Isaac de Abraão? Porque ele disse assim que Abraão foi obediente e Deus abençoou ele. Por quê? Ele disse assim: porque Abraão obedeceu a minha voz. Tem gente que não obedece mais a voz de Deus, nem sabe reconhecer mais a voz de Deus. Mas ele disse: Abraão obedeceu a minha voz. Segundo, guardou o meu mandato. Aquilo que Deus mandou, Abraão guardou. Terceiro, os meus preceitos. Quarto, os meus estatutos. Quinto, as minhas leis. E Deus chamou Abraão de amigo. Ocultarei eu alguma coisa de Abraão? Não. Abraão, amigo de Deus. Aí Jesus fala para o discípulo e para a igreja: já não chamo mais de meus servos, mas meus amigos. Nós somos amigos de Deus. Então temos dependência de Deus, intimidade com Deus. Em quarto lugar, as dificuldades, as angústias e as tribulações, elas se tornam um campo de ação de Deus na nossa vida. Se torna um campo de ação de Deus. Veja só, 26 e 12. 26 e 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra? Por que ele falou assim, naquela mesma? Por que ele enfatiza a mesma? Porque era uma terra que estava passando fome. Que eles plantavam, não davam. Plantavam milho, estava seco. Plantavam grama, o gado morria. Mas Isaac semeou na mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medida. Aí a resposta: por quê? Estão lendo aí? 26, 12. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Como que Deus abençoa o indivíduo que está numa terra seca, que está em fome, que está em crise, passando dificuldade, passando angústia, passando tribulação? Porque as dificuldades, as angústias e as tribulações é um campo da ação de Deus na nossa vida. Aí eu volto a lembrar de novo do coronavírus, quando fechou todos os lanches. Só os mercados que eram abertos por algumas horas para uma certa medida de pessoa. Ninguém saía na rua. O desespero tomou conta. Aí o meu filho, está ali, o Hermandes, ele disse assim: eu vou colocar aí como é que faz? Você chama e os indivíduos pedem a pamonha? iFood, de pamonha, curau. Mas não vai dar certo, meu filho, porque está tudo fechado. Para vender um milho, o indivíduo tem medo de ti. Não, vamos dar certo. Ele ia lá e comprava e não conseguia entregar. Teve dia que dele fazer R$1.000 de venda de pamonha por dia. Enquanto os outros estavam passando dificuldade, Deus estava abençoando. Comprou uma máquina de ralar milho na época, comprou tudo. Enquanto os outros estavam passando dificuldade, Deus estava abençoando. Por quê? Porque a dificuldade, olha para mim aqui, as angústias, as tribulações, ela não é o fim, é um processo por qual nós passamos e se torna um campo da ação de Deus mediante a tua fé, a tua dependência dele, a tua mobilidade se movendo em busca da bênção de Deus. É um campo da ação de Deus. E outra coisa, uma quinta lição que eu aprendo aqui com Isaac, é que quando o Senhor abençoou ele, o texto diz isso, abençoou 100, medida de 100.
E o texto fala, engrandeceu o varão. Engrandecer no sentido quem estava passando fome, agora engrandeceu. E a Bíblia diz, muito grande, uma bênção terrível. E ainda destaca, tinha possessão de ovelhas, muitas ovelhas. E possessão de vacas, muitas vacas. E ainda fala, muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. 26 e 14. Os filisteus olhavam para a terra dele assim, o milho seco. O trigo não nasceu. O pasto seco. Aí ela olhava para Isaac, o trigo cheio. O milho cheio. O gado gordo. Enquanto os outros estavam passando dificuldade, tribulação, fome, Isaac estava rico. O Senhor abençoava. Aí que vem, é chamado a dificuldade do sucesso. Porque, em vez das pessoas se alegrarem, perguntaram, qual é o motivo desta tua bênção? Qual é o caminho? Qual que é a receita? Ele dizia, Jeová, a obediência a Jeová, né? A dependência de Jeová, a ação de Jeová. Ele ia dizer, mas o povo não, o povo invejaram por causa do sucesso de Isaac. Você sabia que o sucesso incomoda? Parece que tem um livro, quando o sucesso incomoda. Quando Deus começa a te abençoar, quando Deus começa a te engrandecer, quando Deus começa a te exaltar, os teus próprios amigos são os que te invejam, são os que te criticam, são os que querem puxar o teu tapete, os teus próprios amigos. Então é a crise ou a dificuldade no sucesso. E o contrário disso que a Bíblia ordena é alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Tem gente que tem inveja. Comprou um carro zero. Aí ele olha para o dele, o meu é de 2000, o dele já é de 2023, modelo 24. Aí já comprei uma casa. Aonde? Na Alphaville? Não, está roubando. Então, assim, a dificuldade, nós enfrentamos dificuldades no sucesso com os próprios amigos. Eu vou dizer aqui, muitas pessoas te invejam, te odeiam, desejam mal, querem puxar o teu tapete, vivem buscando uma falha. Mas a sorte é, quem abençoava Isaac era Deus, quem protegia Isaac era Deus, Isaac dependia de Deus. Se dependesse dos filisteus, ele estava expulso da terra dos filisteus. Enquanto você depender de Deus, enquanto você não deixar descer para o coração, colocar Deus na frente, que as pessoas olharem e verem na tua vida o Senhor Jeová, a ação de Deus Jeová, meu irmão, eu não vou dar detalhe aqui para os irmãos não entristecerem, a mensagem está gostosa. Mas vejam só, na conquista, no sucesso, as pessoas viram o contrário. Os filisteus invejavam Isaac. E essa inveja, esse sucesso de Isaac trouxeram algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês. Veja só. O 26 e 15. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado no dia de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Só porque ele estava com sucesso? Quais são os poços que Abraão cavou? Abraão tinha 318 funcionários. Aí mostrava, vamos enterrar. Joga em tudo, joga a terra. Só porque Isaac estava com sucesso. Aí a segunda coisa. Disse também Abimeleque, o chefe da terra lá, disse a Isaac, aparta-te de nós. Vai embora. Sai daqui. Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Chegou para ele o rei, né, dos filisteus. Chegou assim, Isaac, arruma tua mala, pega tuas coisas, vai embora da nossa terra. Por que, rei Abimeleque? Porque você está muito poderoso, está mais rico do que nós. Está prosperando, então pode ir embora. Então, sai daqui. Aí Isaac, o texto fala, então Isaac foi-se dali, fez o seu assento lá no vale de Gerar, e habitou lá. E os poços todos da terra estavam entulhados. Todos os poços. Uma terra que não é igual a nossa, do Oriente. Uma terra que o maior rio é, tirando do mar de sal, é o Rio Jordão, que abastece tudo.
que molha as lavouras, as plantas. Então, para eles terem água, eles tinham que cavar poços. E os poços não eram rasos. Eu já cavei poço. Nós chegamos numa cidade chamada Alvorada, cidade lembra. E não tinha água encanada na cidade. Não tinha saneamento. Você tinha que cavar a sua própria privada, um mictório. E era ali que fazia a necessidade. Tinha que ir no rio buscar água. Aí meu pai disse, vamos cavar um poço. E só tinha nós, adolescentes, meu tio estava lá. A gente foi ver alguém que estava cavando o poço. Tinha os gaúchos que usavam uma forquilha de água. Eles saem com aquela forquilha assim, pastor Roberto. Aonde dá a veia da água, a forquilha desce e fica tensa. Aqui dá um poço. Não sei se é verdade, mas a gente fazia isso lá. E na área de casa, deu água. Meu pai, vamos cavar um poço. Fomos ver como que eles cavavam. Preparamos todas as ferramentas e eu ficava puxando o barro, meu tio, meu pai cavando e eu puxando. Aí com 12 metros começou a chiar. Água, gritou lá. Água, todo mundo querendo ver água. Aí as primeiras águas saem barrentas. Aí a segunda água sai igual essa aqui, mas essa aqui não é suja não. Isso aqui é água especial do Gonçalo. Aí depois que a água senta, aí sai uma água potável. Você busca a alegria. Em casa. Só que daí, eu era o mais velho lá de casa. Quem que puxava água todo dia para lavar roupa, lavar vasilha, lavar a casa, lavar o carro? Eu. Tinha que estar lá todo dia, 12 metros, puxando água, enchendo as caixas. Mas era bom, tinha água. E Isaac saiu dali e diz assim, tornou Isaac a cavar poços. Eles cavaram um poço, deram água. Pode observar aqui o versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Olha só a perseguição, rapaz, que o homem levou. Quando eles terminaram de cavar o poço, que deu água, esperaram dar água. Aí chegou todo mundo e disse, epa, Isaac, essa água é nossa. Aí começaram os pastores de Isaac contender com os pastores de Gerar. Aí colocaram o nome daquele poço de contenda. Ezeque, né? O nome do poço. Ezeque significa contenda. Isaac disse assim, chamou os pastores, falou, não, pastores. Deixam eles, pastores que pastoreavam ovelhas. Isaac tinha muitas ovelhas. Deixa eles com o poço. Vamos embora. Mas é o nosso, nós que cavamos, a água é nossa. Deixe eles com o poço. Vamos sair daqui. Porque a água, o nome do poço era Ezeque, era contenda. Onde tem contenda, as coisas não vão fluir. Onde tem contenda, a bênção de Deus ela não vai agir. Onde tem contenda, a ira de Deus ela se acende. Principalmente se forem contendas contrárias aos mandamentos, às doutrinas, às ordens divinas. Não sei se vocês se lembram de Coré, Datã e Abirão, que eram chefes de famílias. E muitas famílias. E então eles foram escolhidos para ser guardas, para ser porteiros, para ser pessoas da limpeza. E eles viam Arão, o seu filho Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, todo dia no templo, ministrando no altar, e eles no sol, e eles na madrugada, e eles na noite guardando, eram guardas, com a roupa de guarda. Aí chegaram para Moisés e disseram, Moisés, está errado. Só vocês que querem pastorear, só vocês que querem o tabernáculo ministrar, e nós somos guarda, passamos sereno, e à noite o sol. Vamos mudar. Vocês vão para a guarda e nós viemos para dentro do templo ministrar. Aí Moisés disse assim, não foi eu que escolhi. Foi Deus que me chamou. Não foi eu que escolhi o meu irmão. Foi Deus que mandou instituí-lo como sacerdote. E eles, não, então vamos fazer um voto. Senhor disse, aceita, Moisés. Aceita o voto. Vê quem que é os candidatos que querem ser. Os candidatos que querem ser sacerdote. Corta uma vara de amêndoa, tira a casca, escreva o nome de cada candidato, deixa dentro do templo. E amanhã vocês vão ver o que vai dar. Aí Arão cortou a varinha, colocou o nome dele, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, e os demais da Tambirão, 250 homens. No outro dia, entraram no templo, a varinha que Arão tinha colhido de amêndoa, ela tinha florescido e tinha uma amêndoa, como forma que Deus havia escolhido Arão. E os outros, então, não conformados, começaram a contenda. E o que aconteceu? Naquela época era lei, hoje não tem. Vocês não vão morrer, a terra não vai abrir se alguém tiver contenda. Mas naquela época era lei. A terra partiu, engoliu Natã, Abirão e sua família, Coré e sua família, Abirão e sua família, todos, 250 pessoas, a terra abriu, engoliu e fechou de novo. Não sei para onde foram.
Mas sumiram, a contenda acabou no meio do arraial, pelo menos naquele momento. Então, quando Isaac, que conhecia o Senhor, que ele vê que os pastores dele estavam contendendo com os pastores de Gerar, você é nosso, nós cavamos, a água é nossa, falou, sai, meus pastores. Não, aonde tem contenda, o Senhor não está. Aonde tem harmonia, o Senhor está. Aonde tem inimizade, o Senhor não está. Aonde há amigos, o Senhor está. Aonde não há compartilhamento, o Senhor não está. Aonde não há comunhão, o Senhor não está. Mas aonde há amizade, a harmonia, a paz, a compartilhamento, Deus está presente, porque Ele é o príncipe da paz. Saíram de lá. E agora, Isaac, o que nós vamos fazer? Vamos cavar outro poço. Mas outro poço, cavar poço, dá trabalho. Principalmente quando você acha uma pedra. A gente aprendeu a cavar poço. Aí estava cavando poço para ganhar dinheiro, viu, Hudson? 12 anos, 14 anos, vamos ganhar um dinheirinho. Vizinho, você quer um poço? Mas menino, sim, eu e meu tio. Quantos que paga o metro? Tantos, então a gente ganhava dinheiro. Mas às vezes o poço dava numa pedra. Aí tinha que pegar uma alavanca afiada, pastor Roberto, quebrar a pedra, tirar. Às vezes a pedra era 1 metro, a gente ia na beira da pedra até achar a veia. Aí dava mais trabalho para quebrar a pedra do que cavar o poço. Então os pastores diziam, mas Isaac, de novo, vamos. Aí o 21, então cavaram outro poço. Quando eles terminaram de cavar, que deu água, lá vem os pastores. Essa água também é nossa. Se fosse nós, né? Ia dar tiro. De novo! Essa água é nossa. Aí começaram os pastores de contender e chamaram Isaac. Isaac, sai, meus pastores. Mas Isaac, segunda, sai, meus pastores. Por quê? Vamos colocar o nome desse poço aí de Sitna. Por que Sitna? Porque agora causou inimizade. Estão inimigos se acusando. Os inimigos se acusam. Os nossos inimigos, a Bíblia fala que nos maldizem. E a Bíblia diz assim, bendizei os vossos inimigos. O inimigo vai atrás de você falando mal e você vai atrás falando bem. É bendizer os que vos maldizem. E Isaac, sai daí, meus pastores. Mas por quê? Aonde tem inimizade, Deus não está presente. Se a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus, se o Senhor Jesus Cristo nos chama amigos, como podemos ser inimigos? E a Bíblia diz assim, todos aqueles que fazem a vontade do mundo é inimigo de Deus. Qual é a vontade do mundo? Os que fazem as obras da carne. Quais são as obras da carne? Porfia, inimizade, a ira, a discórdia. Tudo isso faz parte do mundo. E quem pratica é inimigo de Deus. Se você tem algum inimigo aqui dentro da igreja, você tem que amá-lo. Se tivermos algum inimigo, nós temos que amá-lo, pedir perdão. A gente fica assombrado quando tem pessoas que não conseguem dar paz para outro. Perdoar outros. Abraçar, comungar, estar junto, dizer bem. Ah, mas ele me esculhambou, falou tudo. Mas fala bem do indivíduo, é a Bíblia que manda. Judas era traidor. E Jesus sabia. João sabia. Os discípulos diziam, olha, era o que lançava a mão no cofre, mas era o tesoureiro. Jesus deixou ele lá, não tirou ele. Aí no dia que ele veio trair, olha, aquele que eu beijar é ele. O que beijar é. Deu a mão, foi beijar Judas. Jesus podia ter dito, você é um infeliz, você é um mal agradecido. Eu te chamei para o discípulo, te escolhi para ser meu discípulo, você vem roubando, você vem defraudando, vem com avareza, vem com inimizade, e agora com traição. Jesus falou assim, amigo, a que vieste? A gente tem que ter o coração de Jesus. Precisamos ter a mente de Cristo para pensar nos demais da mesma forma com Jesus. Então, e partiu dali de novo. Isaac falou, meus pastores, sai daí. Sai do meio da inimizade. E partiu dali, cavou outro poço. Aí o texto fala, e não porfiaram com ele. Cavou o poço, deu água, vamos tirar água, tira. Está vindo algum filisteu aí? Não. Tira mais água. Algum filisteu? Não. Ninguém não. Então, essa água é nossa. Mas como que vai ser o nome do poço, Isaac? Coloca o nome do poço de Reobote. Mas o que significa Reobote, Isaac? Reobote significa que o Senhor nos alargou o caminho. Agora o Senhor nos abençoou, que crescemos nesta terra.
Reobote significa caminhos largos, caminhos abertos, prosperidade, caminho da vitória, caminho da tranquilidade, caminho da paz. Mesmo nas nossas dificuldades, estamos falando na dificuldade, na angústia e na tribulação. Mesmo em nossas angústias, dificuldade e tribulação, o Senhor pode abrir o Reobote para a sua vida. Águas da paz, águas da tranquilidade, para que você durma tranquila, para que você fique despreocupado com a dificuldade, com a situação financeira, aonde você mora, com seus filhos, com as suas famílias, porque o Senhor tem aberto para a sua igreja caminhos largos, caminho da paz, caminho da prosperidade. O Senhor tem conduzido o seu povo por caminho de instrução, pelo caminho da palavra, pelo caminho da comunhão, pelo caminho estreito que leva à vida eterna. Aleluia. Pararam ali, cavaram ali. Depois nós vemos aqui, o versículo 24, para encerrar. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse para Isaque: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha o 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e o servo de Isaque cavaram um poço ali. Outro poço. Muita água agora. O que nós aprendemos aqui? Que em tempos de dificuldade que Isaque passou, em tempo de angústia que esse homem passou, em tempo de tribulação, nós aprendemos que ele edificou um altar, louvou e adorou a Deus. Que na dificuldade nós podemos louvar e adorar a Deus. Não adore a Deus só quando está tudo bem, geladeira cheia. Glória a Deus, te agradeço pela conta bancária, Deus, carro novo, casa nova, saúde. Mas na dificuldade. Você se lembra de um homem que é um exemplar na Bíblia? Quando disseram assim: Jó, olha, tuas ovelhas acabaram, teus camelos acabaram, teus filhos, 10 morreram. E Jó meteu a mão na cabeça e começou a praguejar. Não. O texto fala que ele se prostrou em terra e adorou ao Senhor. Na dificuldade e na angústia nós aprendemos a adorar a Deus. Nós temos um exemplo de uma irmã no Guanabara, a irmã Joana, que ela pegou o coronavírus. E o pulmão dela ficou comprometido. E ela só respirava pelo oxigênio. Nós chegamos a ver o cilindro de oxigênio. E o médico disse para ela assim: olha, nunca mais a senhora vai respirar normal. A senhora vai conviver com esse cilindro de oxigênio no nariz para o resto da vida. Aí vocês acham que nós, a igreja, os familiares, começaram a reclamar da sorte? Não. Vamos cantar um louvor para Deus dar a vitória. Aí a Célia cantou 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 50 louvores na angústia. Uma campanha. Aí o médico deu alta. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou dar alta para a senhora, mas leva o cilindro, leva o cilindro. Aí quando chegou lá na igreja, Deus confirmou, e enquanto o médico dizia: leva o cilindro, usa o cilindro, o Senhor falou assim: está curada, tira o cilindro. E o médico: não, usa o cilindro, tira o cilindro. A Majorana está viva até hoje, louvando e adorando ao nome do Senhor. Na dificuldade, você já, o louvor, isso é bíblico. Né? A campanha de louvor, pode, irmã, pode fazer. Eu vou fazer uma campanha de louvor, porque eu estou sentindo angústia pelo meu filho. Faz a campanha de louvor, que o Senhor Deus vai te dar o livramento. Vou fazer uma campanha de louvor, cantar 40 hinos que seja, da harpa ou avulso, todos os dias, para o Senhor dar o livramento para alguém, dar a saúde para alguém. Faça porque é de Deus, porque você está adorando a Deus no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da dificuldade. E aonde que o diabo fica indignado, porque ele queria, o diabo quer que no momento da angústia você blasfema contra ele. Foi isso a aposta dele com o Senhor Deus. Se bem que Deus não apostou. Foi assim: pois toca em tudo que ele tem para você ver. Observaste meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal, mas também tu cercou ele com bens, cercou com gado, cercou com ovelha, tens filho bonito, tem uma esposa bonita, tem saúde, é o mais rico, até eu. Aí o diabo falou assim: agora toque em tudo que ele tem para tu ver se ele vai continuar te adorando, te louvando. Está fechado, vai lá e toca.
diabo veio, irmão, com a sede. O camelo foi só de uma lapada. As ovelhas, 500 juntas de boi. Os 10 filhos, o telhado desabou, matou os 10. Aí ficou olhando Jó. Vai blasfemar. Vai abandonar. Jó prostrou o joelho. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu. Ele nem acreditou o diabo. Ele acreditou o Senhor. O Senhor Deus deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o diabo quer que na tribulação você blasfema. Eu vou deixar de ser crente, não vou ler a Bíblia, não vou jejuar, não vou orar, vou abandonar. Não, meu irmão, na tribulação louve. Na angústia, angustiado, estou triste, alguém me magoou, me chocou, vou abandonar, não vou mais. Não, na angústia, adore, louve, exalte a Deus poderoso. Não dê esse gostinho para o diabo, não. Não dê, não. Porque ele fica encabulado. Como que um cristão, como Jó, que perdeu tudo, pode adorar? Por quê que Jó está adorando? Por quê? Porque Jó não servia a Deus pelo que Deus proporcionava a ele. Jó não servia a Deus pelo que Deus deu. Mas Jó servia a Deus pelo que Deus é grande, é poderoso, é grandioso, é salvador. Por isso que ele louvava e adorava a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você ler, depois você lê em casa, não lê agora não. Mas do capítulo 52 de Salmos ao 59 de Salmos, Davi na angústia. São capítulos que Davi escreveu em momentos de angústia, em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento. Porque na hora que ele matou o gigante, que venceu os filisteus, o diabo já entrou em Saul e já começou a perseguir Davi. 13 anos longe da mulher. Não podia ir na casa que estava cercada de soldados. 13 anos sem ir no templo. Não podia ir no templo. Os soldados estavam no templo. 13 anos sem ver o papai e a mamãe. Os soldados estavam em volta. 13 anos no deserto. Quanto tempo faz a tua luta? 13 anos? 14 anos? 20 anos? Quanto tempo de luta? De angústia? De tribulação? Quanto tempo? Mas do capítulo 52 ao 59... que são os momentos, os salmos feitos na tribulação, na dificuldade, na angústia de Davi, você não vê Davi reclamando, mas vê Davi louvando, adorando. No meio da caverna do Leão na madrugada, ele não aguentava mais. Dentro da caverna, com angústia, eu vou sair. Não sai que o exército de Davi, eu vou sair. E todo mundo, não sai Davi, e ele saiu. Aí ele escreveu o Salmo 66, ó Deus, de madrugada eu te busco, porque a minha alma tem sede de ti. A minha alma te deseja numa terra seca, nesse deserto árido. Minha alma tem sede de ti, de te buscar, de contemplar a tua face, de ouvir a tua palavra. Eu quero cantar jubiloso. Olha só, quem estava escondido, saiu na madrugada, para o exército não ver, está dizendo, eu quero cantar jubiloso. Pegou a harpa e começou a cantar. Jubiloso cantarei sobre as asas do meu rei, sobre as asas do Altíssimo. E cantou tocando a harpa no momento de angústia. Louvou e adorou o Senhor. Na angústia você adore a Deus. Na tribulação você louve ao Senhor. Tem um texto que eu achei bonito hoje também. É o texto que fala, Paulo falando no capítulo 4, que Abraão, quando na sua velhice o Senhor Deus faz promessa para ele. Mas ele já está com 100 anos, não vai cumprir a promessa, na angústia. Não vai cumprir, minha semente, eu não vou deixar filhos. Minha esposa, além de ser estéril, acabou o período fértil, não engravida mais. E ele é angustioso. Mas você não vê Abraão. O texto de Paulo, Romanos 4, 20 e 21, fala assim, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que Abraão olhava assim, dizia, minha esposa está ficando velha, é estéril, já não tem mais o período menstrual, não é fértil, nem engravida, mas glória a Deus, glória a Deus. Eu estou ficando velho, 100 anos de idade, a morte está chegando, mas glória a Deus, fortificado na fé, dando glória a Deus, até que chegou o momento da promessa. Sara engravidou, na velhice, deixou de ser estéril, já tinha deixado, mas Deus faz um milagre. É o campo da ação de Deus, como
dissemos? No momento de dificuldade, da angústia e de tribulação. Deus age, Deus age, Deus age. Eu estava lendo outro texto hoje, que 2 Crônica 20, quando chegaram para o rei de Israel e disseram assim: olha, rei, está vindo contra nós uma multidão, como uma areia do mar, um exército para destronar o povo de Judá, Josafá. E olharam, eram os moabitas, uma multidão de exército moabita. Por outro lado, os amonitas, é um exército, nós não temos como vencer. Um pequeno exército contra uma multidão, nós vamos perder, vão tomar nossa terra, vão tomar nossas casas, nossas mulheres, o ouro, destruir o templo. Josafá disse: peraí, eu ainda não conversei com ele, eu vou conversar com ele. E Josafá, o texto fala que ele estava angustiado, Josafá estava atribulado, não tinha saída, o exército era pequeno demais de Judá, para uma multidão como areia. Aí ele começou a dizer: Senhor, tu, Senhor, que prometeu a terra para o teu filho Abraão, foi tu que deu, nós tomamos essa terra, vencemos eles, a terra é nossa, tu nos deu, a promessa é tua, tu não vai deixar esse inimigo destruir a nossa vida. Então chegou um profeta chamado Jaziel, por isso o nome de Jaziel, e disse assim: Josafá, assim diz o Senhor, nesta peleja vocês não têm que pelejar, mas só observem o que Deus vai fazer. E enquanto você estiver observando, chama os levitas, pega a trombeta, pega os tambores, e vocês vão louvar, e vai louvar, e vai adorar, e louve, e deixe, e verão o que Deus fará no meio de vós. Chegaram para Josafá e disseram: Josafá, a multidão está lá perto do vale, olha lá. Eles subiram no monte, olharam: meu Deus, é como a areia do mar, alastrou o exército. Eram os moabitas, os amonitas e mais um outro povo. Ele olhava para o pessoal dele pequenininho e disse: mas Deus prometeu a vitória. Mas como, Josafá? Não sei. Deus prometeu, vamos crer. Cadê os levitas? Pega a trombeta. E começaram a tocar no monte e louvar e adorar. Eu não sei o hino, mas eles começaram a louvar. O Senhor Deus Jeová é que prometeu. Ele é que é grande. Eu acho que é essa letra, não sei. O Senhor Jeová é o Deus das guerras, é o Deus dos exércitos. E de repente, no meio daquela multidão, eles começaram uma contenda que não é de Deus. Ezequiel contenda, e começaram a se furarem com a própria espada, a se matarem entre si. Daqui a pouco o texto diz que todos estavam mortos, não sobrou um sequer. E o povo adorava: Deus é poderoso, Deus deu a vitória, Deus é Deus dos deuses. A angústia se tornou em alegria, a tribulação em vitória, a dificuldade em facilidade, porque onde chega Deus, Ele abre as portas, dá rebote, dá água, dá paz, dá vitória para o seu povo. Eu quero convidar você para adorar. Fique de pé, mas Ruth, canta aquele louvor. Fica, Senhor, mais um pouquinho, enquanto nós vamos adorar a Deus. Não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã, não sei, mas saiba de uma coisa: Deus sabe o que você está passando. Eu não sei qual que é a tua preocupação, a tua tribulação, a tua angústia, mas saiba de uma coisa: o Senhor Deus sabe. Vamos louvar a Deus, vamos adorar. E o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para desfrutar.